Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júnior Coca e esse daqui é o Bar de Ideias. Olha só, a gente hoje vai fazer o segundo review do segundo episódio do Bar Aberto. Bom, e hoje a gente não vai contar com a presença do João por conta da agenda super lotada desse camarada, mas a gente tem a presença do nosso querido amigo Rodrigo Bonomo, que vai fazer essa resenha comigo, beleza? Fala, Rodrigo, como é que você tá, irmão? Tá bem? Fala. Beleza, Júnior? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada pra galera aí, dependendo da hora que eles estiverem assistindo. Se for a galera do bar, com certeza de madrugada. A maior parte, né? Eu sempre vejo a galera falando bom dia, boa tarde, boa noite e me sinto excluído das comunicações, mas beleza. E vamos lá, pau no gato, vamos falar do segundo episódio aí do Bar Aberto, que na minha opinião, de uma forma geral, foi bem melhor do que o primeiro. Maneiro. Então, antes da gente começar com essa resenha, né, a gente tem um presentinho aí da Princesa Isabel, né, que eu já tenho a minha aqui separada, que é esse carinha aqui, que é a cachaça com blend de carvalho americano e francês e uma madeira brasileira que é amburana. O que você tem preparado aí? O que chegou até você aí, mano? Bom, como a gente demorou muito aí até resolver a questão de conexão, internet, em qual programa a gente vai gravar e tudo mais, eu já tomei metade da garrafa. Mas eu já tô com a minha tacinha aqui, já. Eu tô com essa belezinha aqui, que é a purinha, né? A cachaça branca da Princesa Isabel, que é armazenada em barril de inox. E já tô degustando aqui no meu copinho do Seu Madruga. Você devia deixar a bigodeira de novo. Saúde, irmão. A nossa. Aí vamos que vamos. Bom, vamos lá. Cara, a princípio a gente tinha anotado algumas coisas aqui, né? O Rodrigo tinha falado acabou de falar, né, que a dinâmica desse episódio foi bem melhor do que o do episódio passado. Mas tem um ponto de atenção, né? Que é em relação ao preview do episódio anterior. Né? Eles acabaram prolongando demais, acabou, sei lá, tipo, meio desnecessário, né, mano? Você que tem um conhecimento técnico sobre a dinâmica, me diz aí o que você achou. Tenho até medo da galera achar que eu sou o hater, que eu já começo o negócio falando mal, né? Mas, na verdade, assim, pra mim foi o único ponto não tão legal do programa. Eu gostei muito da evolução técnica do programa. Eu reclamei no episódio anterior de planos mais fechados, né? Pegando ali a galera preparando os drinks, de trilha sonora. Em relação a tudo isso, melhorou muito, né? E o que me deixou, assim, não tão satisfeito foi o lance de que o programa foi começar, de fato, com 6 minutos, um programa de 40 minutos. Então, quer dizer, perderam aí 15% do tempo do programa com referência ao episódio anterior, né? 4 minutos e 50 ali só de apresentação de cenas mesmo do episódio anterior e mais 1 minuto e pouco ali ainda estava falando do episódio anterior. Então, tirando esse aspecto aí técnico, eu acho que o programa foi muito melhor do que o primeiro episódio, do que o episódio piloto, né? Eu fiquei pra assistir o episódio diretamente pela Band, né, e tal, pra ter essa sensação, né, de expectativa e tal. Realmente, nos primeiros minutos, eu acho que o preview ficou muito longo e tal, tipo, você dá uma esfriada, né, cara, quando você tá com a expectativa e tal, você quer ver coisa nova e tal, tipo, você dá uma leve esfriada. Mas não acho que não é algo que chega a prejudicar o episódio, porque afinal... Não, de forma alguma. Né? Só poderia ter sido mais assertivo, entendeu? Claro. O preview é aquilo ali, é pra te refrescar a memória do que aconteceu no episódio anterior. Então, ó, rápido, ceninha aqui de uma pessoa, ceninha de outra, eliminado, vencedor, e acabou. E pau no gato, vamos pra frente. Entendeu? Exato. Então, não prejudicou assim em termos da qualidade do que foi feito e tal, mas você poderia ter aproveitado
o tempo de uma forma melhor, né? Então, sim. Logo no início, né, eles já foram para uma disputa valendo a imunidade do episódio, né, que foi a Natiaga e o Matias. Que foi sorteado, né? Foi sorteado, né? A Natiaga ela ganhou essa oportunidade para disputar a imunidade. Eu achei meio confuso isso, cara. Eu sinceramente, tipo, ou tipo, ganha imunidade direto, ou, tipo, não sei. Ou disputa contra o segundo melhor, né? Que foi, no caso, o drink do Zen no programa passado. Sim. A Caipirosca. Então, deveriam ou disputar os dois ou ela melhores. Ou ganhasse direto a imunidade. Eu acredito assim, sortear uma pessoa para poder disputar a imunidade. Ela já foi a melhor do programa passado. Então, para que ela vai disputar aleatoriamente com alguém para poder receber a imunidade, né? Aí, de repente, a pessoa que foi a pior do programa passado é sorteada, ganha dela e leva a imunidade. Entendeu? Então, acaba dando margem para ser um pouco injusto, vamos dizer isso assim. Sim. Né? Abre margens, né? Basicamente. Claro. Mas, enfim, tipo, eu acho que nessa disputa quem se deu melhor, né, foi a Natiaga. O Matias visivelmente estava mais nervoso, né? Ele acabou esquecendo um dos ingredientes também, né? Que foi o Kumaru. Ele acabou colocando pouco, se não me engano. E, cara, eu vou até mandar uma mensagem direta aqui para ele. Hermano, por favor, mantener a concentração, ¿vale? Dale. Só para deixar claro, não tô torcendo para ninguém nem nada, tá? Mas não vou contar, não. Mas, enfim, né? Bom, esse nervosismo acabou fazendo com que ele perdesse um pouco, perdesse o foco, né? E acabou deixando a oportunidade de passar para a Natiaga, que eu achei justíssimo. Eu achei bem justo pelo fato dela ter vencido a prova anterior e tal. Reitero, né? Eu acho que seria melhor ela pegar a imunidade direto do que ter que disputar a imunidade de novo. O drink dela foi bem avaliado, se bem que o Márcio também deu umas dicasinhas ali, né? Que foi a presença da pimenta, foi o excesso de informação no drink dela. Mas levando em consideração que o Matias prometeu um sabor, né, um ingrediente e tal, e não cumpriu, a Natiaga acabou levando a melhor nessa disputa direta. Próximo assunto. Cara, a gente teve a presença do Fábio Lapietra, né, um dos caras mais respeitados aí na cena, não só na cena nacional, né, um cara bem respeitado lá fora também. Ele vem de lá de fora, né? Ele vem de fora, né? O cara italiano, tá no Brasil há um bom tempo já, né? São 7 anos que ele tá no Brasil. E o cara vem construindo uma carreira fenomenal aqui no país, né? Fora que ele já tem construída lá fora. O que você achou da presença dele no episódio, cara? O que você tem pra dizer? Achei que a presença dele no episódio agregou bastante, cara. Ele trouxe uma coisa que a gente falou no episódio anterior, no review anterior, que faltou, e ele trouxe nesse episódio, que foi os comentários, né, construtivos ou destrutivos do que a pessoa fez ali, né? Então, a gente vê, isso é muito comum nos programas de gastronomia, né? Você vai provar ali um prato, ou enfim, e faz um comentário a respeito, ou da técnica que o cara usou, ou se tá de mais, ou se tá de menos alguma coisa. Então ele trouxe um pouco desse dinamismo aí que eu achei bem legal, que eu achei que faltou no primeiro episódio, né? Esses comentários mais particulares, uma percepção mais pessoal daquilo que foi feito e apresentado para ele. Achei muito legal. Na verdade, eu conversando com o João, né, a frase do João em relação ao segundo episódio foi bem bacana, né? Ele disse, cara, a presença do Lapietra deu um levante no programa por conta das suas opiniões diretas em relação aos drinks, né? Ele foi técnico, ele botou um suspensezinho ali, mas tipo, não enrolou demais. Foi uma agregação bem maneira
pro episódio. Eu digo até que foi um grande ponto de melhoria no episódio a presença do La Pietra, né? Não tirando o brilho do Márcio Silva e tal, porque afinal de contas o cara também é sinistro. Só que o La Pietra, tipo, ele fez um pouco mais sobre a presença de palco que ele tem, né? O cara consegue trocar ideia, é mais dinâmico nesse sentido, né? Agora, um questionamento. Quando ele foi apresentado ao programa, né, ele foi apresentado como uma pessoa que era especialista em brasilidade, né? Sim. O cara que pesquisa muito insumos nacionais e tudo mais. Mas qual o link disso com o que foi apresentado no programa? Né? Cara, o que teve de tão brasileiro no programa? Talvez eu acho que ele pudesse ser melhor aproveitado, vamos colocar assim, em um episódio que fosse só sobre drinks nacionais, entendeu? Com obrigatoriedade de utilização de insumos nacionais na prova, enfim. Né? Acho que foi legal a presença do cara no programa, foi muito legal. Tem até o lance da polêmica no final da nossa conversa que a gente fala sobre isso, né? Sempre as polêmicas. Mas a comunidade falando que poderiam outras pessoas, né, que representar melhor a brasilidade e tal e tal e tal. Eu não acho que estava mal representado. Acho que o cara é um monstro e sabe muito do que está fazendo, pesquisa, estuda, é super famoso, está em um dos bares mais tops do Brasil, então por que não ele, né? Cara, é o seguinte, né? Tipo, ele é um dos caras que mais representa a galera que estuda, né, bastante sobre brasilidade, né? Sobre insumos e tal. Só que trazer essa informação pro episódio eu achei meio, sei lá, tipo, a única coisa que realmente trouxe, né, o fato dos ingredientes, o fato dos ingredientes brasileiros foi a presença do Cumaru, que o Matias acabou esquecendo, né? O restante, cara, tipo, o episódio falava de gin, né, do Beefeater, mostrou os três tipos de gin que eles têm à disposição, né, e pô, velho, eu acho que foi uma informação demais, né? Uma informação que não faria muito sentido. Faria sentido se fosse um episódio voltado para cachaça, por exemplo, né? Voltado para alguma situação nesse sentido, né? Né? De dar um palco pros ingredientes nacionais. E deixa eu te falar, dá a sua opinião aí sobre estrangeiro falando de brasilidade. Eu quero a sua opinião. Então, para quem não me conhece, né, eu moro no Brasil já tem 12 anos. Eu sou boliviano, eu saí de lá eu saí de lá com 15 anos, em 2008, né? Então, eu não sou brasileiro, mas eu sou extremamente apaixonado por esse país, né? Construí minha vida aqui e tal, e, cara, tipo, falar de um estrangeiro que não botar um estrangeiro falando sobre o Brasil, acho que pra mim, né, é algo super natural, né, velho? Afinal de contas, o Brasil é um país. A gente ouviu muita gente falando sobre isso, né? Então quer dizer. Exato. Exatamente. Tipo, serve até de puxão de orelha, né, pra galera nacional, né, pra galera BR, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto no final da resenha, né? A gente ainda tem algumas coisinhas pra falar aqui. Beleza. Só queria escutar a sua opinião. Bom, próximo assunto. Vamos lá. Fiquei até nervoso. Bom, vamos falar diretamente sobre os drinks, né, que foram apresentados, né, o Cláudio Galice, que veio com o Nefrisa Brutal. Não sei de onde que ele tirou o nome, não sei qual foi a inspiração dele. Tem Brutal no nome, eu já acho legal, hein? Bom, vou mostrar a imagem aqui, espero que a gente não leve nenhuma censura da Band,
né? Mas, cara, ele fez uma brincadeira com a amora, né, do gin e a pimenta rosa, se não me engano, e foi muito bem elogiado pelo Márcio, pelo La Pietra, quer dizer, né, em questão de equilíbrio do drink. Foi um destaque bem positivo em relação às receitas apresentadas nesse episódio. Né? O que você tem a dizer sobre o Cláudio? Eu acho que ele mandou muito bem, né, cara? Pimenta é um ingrediente difícil de harmonizar, né? Tudo bem que as pimentas mais de cheiro, biquinho, aroeira, não vão interferir tanto, né? Mas se tiver picância na pimenta, é bem complicado de harmonizar, porque se tem de menos ela não aparece e se tem de mais ela rouba a cena, né? Então, assim, se ele teve equilíbrio ali com a fruta vermelha, para mim, mandou bem. Já tá valendo. Vamos pro segundo. A Camila. Nessa prova, né, eles tinham a oportunidade de trazer um ingrediente por conta própria, né? Eles têm os ingredientes que são apresentados ali pelo programa e tem os ingredientes que eles mesmos trazem. Né? Ela optou, se eu não me engano, pelo anis estrelado. Pelo anis, exatamente. Ela fez um gin tônica com capim-limão, laranja Bahia e era para colocar o anis estrelado. Né? A gente volta a falar sobre relação ao tempo de produção do coquetel. Cara, são 10 minutos para fazer 3 gin tônicas, né? Lógico, a gente que é bartender, a gente faz isso muito mais rápido, né? Mas tem que levar em consideração que são amadores e tal, e fora isso você tem a situação de competição, então o nervosismo vai lá para as alturas. E a preocupação de tá tudo no mínimo detalhe, né? Exato. Aí vem uma situação, né? Tipo, nos planos fechados, eu consegui ver ela cortando a laranja, né? Tipo, rolou o uso de uma faca que eu acho que não era adequado para cortar aquela laranja. Né? Tipo, a faca muito pequena para laranja gigante. Então, tipo, ali ela perdeu um tempo, realmente, para poder fazer a Tem que contar que você não consegue uma qualidade de dimensão da rodela, né, cara? Exato. Cortando com uma faca muito pequena uma fruta grande, você não vai conseguir fazer aquela fatia certinha, né, por igual dos dois lados, enfim. Exato. Foi o que aconteceu também no limão da decoração do Matias, né? Não ficou aquela rodela bonitinha e tal. Sim. Então, fica uma dica aí pra galera prestar atenção nesse detalhe que é bem importante. Claro, tipo, a faca dentro do bar é tão importante quanto ela é pro chefe de cozinha, né? Então, tipo, cada faca tem a sua função, então, tipo, se você souber escolher direitinho a faca que você vai usar durante o seu serviço, né? Isso vai te ajudar bastante. Então, fica o ponto de atenção em relação à faca. Né? Aqui vamos falar sobre o capim-limão que ela usou. Eu acho, né, a gente não tava lá, né, pra experimentar os sabores e tal, mas por experiência própria, né, eu sei que o capim-limão, do jeito que ela usou, né, que ela cortou uma fatia, né, do capim-limão e botou direto na gin tônica dela. Não creio que ela tenha conseguido extrair sabor o suficiente para poder alterar o sabor da gin tônica, né? Uhum. Eu acho que ela acabou gastando como é que diz? Gastando um cartucho aí à toa, né? Uhum. Tipo, e fora que o La Pietra também deu um ponto de atenção em relação a essa folha que, tipo, não trouxe informação, né, no gin tônica dela. O que você acha? Eu acho que o ponto mais... onde ela mais pecou foi na questão dela prometer entregar um drink com um ingrediente e ela esquecer de colocar esse ingrediente, né? Pô, cara, é uma competição, você não pode esquecer, né? Treina antes de entrar, pensa. Se você precisar pegar 2 minutos dos seus 10 para pensar como você vai fazer, faça isso. Porque talvez às vezes seja melhor do que você ficar correndo desesperado e acabar não conseguindo se organizar direito, né? Coloca os ingredientes na sua frente. Você só está fazendo um drink, uma receita. Coloca os ingredientes na sua frente, né? E aí você vai ter eles ali. Você sabe que você não vai errar, não vai esquecer.
Ela esqueceu do vermute no primeiro episódio, ao fazer o Negroni, e dessa vez ela prometeu colocar o anis estrelado e não colocou no drink, que não era obrigatório, mas se eu tô num bar e eu peço, você fala pra mim, você tá fazendo drink, você fala, não, vou fazer um drink aqui pra você com whisky, e daqui a pouco o negócio chega com vodka, eu vou falar, opa, cadê o whisky? O que aconteceu aqui? Cadê o ingrediente que você falou que ia usar aqui, né? Exatamente. Então, assim, ela precisa prestar atenção, senão vai rodar, né? Precisa melhorar na competição. Exatamente. Bom, sobre a Camila, eu acho que é isso, né? Tomar mais atenção, eu acho que ela se livrou ali por um pelinho, né, da eliminação, por conta de ser um erro recorrente, né? Lembrando que esse erro o Matias também teve na primeira disputa do episódio, né? Que foi a disputa da imunidade. Ele também esqueceu do ingrediente e por conta disso a Natiaga acabou ganhando a disputa, né? Bom, vamos falar sobre o Leandro. Cara, o Leandro Santos, ele trouxe o Love Battle. Olha que nome original. Bonito, né? Nome bonito. Bom, manda um salve aí pro Leandro que repostou lá nosso review. Exatamente. Né? Junto com Matias também. Junto com o Matias, né? Tipo, agradecer, né, os dois, o Matias, porque ele acabou entrando de paraquedas na estreia do nosso vídeo no YouTube e acabou interagindo com a gente em tempo real. Foi muito bacana. E ele deu um feedback pra gente sobre o nosso review também. Cara, muito obrigado mesmo. E o Leandro, ele fez um repost do nosso review pelos stories. Então, Leandro, muito obrigado também pelo seu apoio. Se você tiver dúvida, se quiser trocar ideia com a gente também, pode mandar mensagem à vontade que a gente tá aí pra isso. Beleza? Então, vamos falar sobre o Love Battle do Leandro. Cara, eu achei um drink bonito. Né, o La Pietra também achou o drink bem maneiro, bem bonito, uma apresentação bem legal e mostrou sobre o equilíbrio do coquetel, né, tanto no sabor quanto no equilíbrio real. Ele foi lá e fez a brincadeira de botar o copo na testa, naquela testa reta do La Pietra. Não deve ser muito difícil equilibrar ali também, né? Aquilo lá é basicamente um bistrô, é brincadeira. Né? Bom, vamos lá. Bom, foi um destaque bem positivo entre os drinks, né? Foi bem elogiado pelos três júris, vamos dizer assim, né? E tanto a Marina quanto o Márcio e o La Pietra, eles estão lá degustando também, né? Diferente do Masterchef, que a Ana Paula ela só apresenta, né? Aqui nesse caso a Marina ela também experimenta, sente cheiro, dá palpite. Eu tô achando isso bem legal, porque como a gente tinha falado, consumidor final, né? Exato. É o ponto de vista do profissional e o ponto de vista do consumidor final. Com certeza. Isso é bem legal, sim. E eu acho que o consumidor final eu acho que é o mais importante ainda, porque é essa pessoa que tem que ser convencida de que o drink que você está apresentando é bom, né? Então a participação dela na hora de degustar, de experimentar e dar palpite, eu acho bem importante. Então, Leandro, parabéns, tá? Muito obrigado pelo apoio e parabéns pelo coquetel que foi bem elogiado. A Erika Soraya, ela trouxe o Fix. A Erika no episódio anterior, né, ela que tinha mostrado o Moscow Mule, mencionou o Serrano, e dessa vez ela veio e tentando apresentar um Gin Fizz, né, com a pegada dela. Notavelmente ficou nervosa com a presença do La Pietra aí, porque ela conhece o cara, né, então sabe qual é o peso da opinião dele. Não rolou muita, como que diz? Não teve muita resenha, né? Não rolou muita resenha em relação ao drink dela. Eu acho que ficou no meio ali da competição, né? Não teve um destaque ruim, mas também não teve um destaque bom. Eu acho que foi pro meio do pelotão, né? Mas, sim. Enfim, Jéssica, parabéns também porque dá pra ver que você tá estudando, né? Que você tá correndo atrás, né? Só de chegar e falar, olha, eu tô querendo fazer uma releitura do Gin Fizz, pra mim já tá de ótimo tamanho, tá? Então, parabéns. Mas
tentar trabalhar um pouquinho mais da ousadia, né? E, enfim, dessa vez você ficou no meio do pelotão, visivelmente, né? E agora a gente vai falar sobre Mas o tá bom, Lúcio. né? Porque no primeiro episódio ela ficou bem pra caramba na fita. Sim, Se ela ficou no meio do pelotão, então tá bom. Tá na luta, tá na luta. Já vi muito competidor de programa de gastronomia. Deixar claro aqui que eu sou um apaixonado por programas de gastronomia. Eu assisto isso aí desde que eu era moleque. Na época da TV a cabo, a gente nem sonhava ter tanta informação assim por internet, né? Sim. Então eu acompanho bastante programas de gastronomia e já vi muito competidor começar pior do que ela na competição e ganhar. Então, assim, sim, tá na luta, ela tá acontece. Na luta. Só não pode dar vacilos, né? Mas ela tá muito bem, cara. Eu acho que ela tá muito bem, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o Lúcio, cara. O Lúcio que veio com uma releitura do French 75, né? Ele que foi meu palpite no review anterior, de que ele é o cara que vai trazer algumas surpresas, né? Ele foi o vencedor dessa segunda disputa. Eu fiquei bem feliz, porque afinal de contas eu acertei meu palpite. Né? E, cara, a apresentação dele. Vamos falar sobre a apresentação do drink dele, que foi o Bubbles. O que você tem a dizer sobre o Bubbles, a apresentação do drink? Então, pelo jeito, né, pelo que a gente tem acompanhado, pela pouca amostragem que a gente ainda tem do programa, ele é um cara que entende muito de sabor, de equilíbrio, de harmonia, né? A apresentação em si, cara, eu não achei aquela Coca-Cola toda que a galera falou, não, que tava super elegante e tal. Eu não acho que aquele tipo de guarnição com o morango fica legal, principalmente numa taça, né, com a boca tão fechada como a taça de espumante. Mas o sabor devia estar incrível, né? Porque afinal foi o drink que levou e o melhor da noite e foi super elogiado. Então eu acredito que realmente o sabor deveria estar fantástico. Em relação à apresentação, não foi a melhor apresentação da noite para mim. O que você faria no lugar? Você colocaria um morango lá dentro ou optaria por outro tipo de Cara, eu acho que você consegue fatiar ele fininho, de repente colocar num palitinho por cima como guarnição. De repente pode ser dentro da taça, né? Você faz tipo um carpaccio do morango, corta ele bem fininho e coloca ele ali dentro da taça também, fica legal. Mas aquele chapéuzinho ali não me agradou muito, não. Então, galera, tipo, vocês veem como que a gente vai tirando assunto aqui no meio dessa review, né? Porque, afinal de contas, é um assunto que a gente ama, né? Coquetelaria é o que traz o nosso pão pra casa, né? Com certeza. Mas, cara, a gente faz o que ama, né? Então, cara, em relação à taça escolhida, né? Pro French 75 faz muito sentido, né? Só que a diferença do French 75 original, né? Ele vai o limão e é colocada a casca do limão lá dentro, né? No caso, sei lá, tipo, eu optaria também por trazer, já que tem a oportunidade de trazer um ingrediente diferente, né? Um morango desidratado e polvilho, você faz uma crosta numa partezinha da taça também, fica mega elegante. Sim, também fica legal. Um visual bem maneiro e sem falar que isso traz um aroma também bem forte, bem presente, né, só do ingrediente, principalmente se for morango, né? Então, tipo, tem umas saídas aí que são bem bacanas para apresentação de um drink, né? Principalmente nessa taça. Bom, a gente tem para falar agora sobre a Jéssica. A Jéssica que trouxe pra gente a Morena Tropicana, né, o drink dela. A gente teve o comentário do La Pietra, né, a princípio ele gostou bastante dos ingredientes, né? Sim, dos ingredientes escolhidos, né, ele gostou bastante de cada um deles, mas infelizmente na execução faltou alguma coisa. Eu falando com o João, a gente chegou na conclusão de que o drink deve ter ficado aguado, né? O que você acha? Pode ser que ficou... eu acho que faltou os jurados falarem pra gente o que faltou no drink dela, né? Porque ficou um pouco confuso.
abre margem para a gente pensar que pode estar aguado, ou que o equilíbrio dos ingredientes não estava ideal, né? Não colocou a quantidade ideal para equilibrar os ingredientes. A gente sabe que tinha menos destilado do que deveria ter, né? Porque eles falam que o Lapietra fala que depois que provou, que ele sentiu um pouco a falta do gin e tal. Mas eu fiquei triste, cara, porque eu achei que, assim, os ingredientes que ela escolheu tem harmonia entre eles. Se fossem bem balanceados e bem feito ali, né, a receita e tal, poderia ter ficado um bom drink. E eu sou suspeito porque eu gosto muito de usar chá em drink, então eu gostei que ela levou um sachê e tal, né, para poder utilizar. E eu queria muito que tivesse dado certo a receita dela, para poder a galera para difundir um pouco o uso do sachê também, né? Claro. Brasil afora, se tivesse dado muito certo, se fosse o campeão da noite, de repente a galera, né, ia abrir o olho, olha, dá para fazer isso, né, e tal, ia ter outra percepção do ingrediente em si. Então eu queria que ela tivesse tido mais sucesso no coquetel dela, né? Principalmente por essa questão de ter utilizado o sachê, que eu acho que é um ingrediente muito legal, que dá para fazer infinitas coisas, né? Infusão, xarope, dá para fazer qualquer coisa com o sachê, né? Infelizmente, alguém tem que ir e essa noite foi ela, né? Exatamente. E bom, no próximo drink é o segundo drink do Matias, né? Que é o Paixão Patagônia, mais um drink com o nome... Belo nome, né? Mas o drink... Sim, a galera mandou muito. A galera mandou muito bem na escolha dos nomes aí. Eu espero que os drinks tenham ficado melhor do que os nomes. É dica aí pra galera. Bom, nessa Paixão Patagônia aqui, né? A gente não teve muito comentário em relação ao drink em si, né? Mas só um ponto de atenção do Lapietra, que foi em relação à decoração, né? Que foi botar excesso na decoração, né? Exato. Eu também acho meio antiquado, né? A decoração que ele optou, que foi a rodela de limão na taça. Não sei, velho. Eu acho que fica meio espalhafatoso, pra te falar a verdade. Mas eu optaria por tirar a casca do limão, por exemplo, fazer um twist bonitinho, né? Fazer uma guarnição um pouquinho mais discreta. Foi o mesmo comentário que fizeram a respeito do primeiro drink também dele, né? Uma atenção aí com a guarnição. Então fica essa dica aí. Então, Matias, fica atento aí nas suas guarnições, né? Próximo seria a Natiaga. A Natiaga, ela só fez um drink, né? Que foi na disputa da imunidade, que ela acabou vencendo o Matias. Cara, o que foi aquilo? Eu entenderia mais como um tipo de gin tônica, né? O que você acha? Sim. Acho que foi nessa linha, né? Colocou uma pimenta aroeira ali, se eu não me engano, na borda, né? Colocou, não sei se foi amora dentro do... Acho que foi amora. Sinceramente... Mas também não, eu esperava mais dela, porque mandou muito bem, né, no primeiro dia da competição, e não vi tanta coisa assim no segundo drink dela. Não, é verdade. Bom, na Tiaga, eu só tenho para falar uma coisa, que ela tentou fazer uma crosta, né, ali com a pimenta. Não acho que ficou legal visualmente, né? Eu acho que ficou bem... Faltou um pouquinho de expertise aí na execução dessa técnica, né? Quando você vai fazer uma crosta e tal, você precisa do ingrediente mais fino, né? Mais fininho, mais bem esfarelado, né? Mais bem moído. Uhum. Exato. Do jeito que tava ali, tipo, tinha uns pedaços muito grandes que não vai grudar não vai grudar na taça de uma maneira bonita, né? Ela pode até ficar, mas fica faltando, sacou? Eu acho que nessa questão, eu acho que ela levou a melhor por ter apresentado o que ela queria, né? O que ela tinha falado, né? Os ingredientes que ela tinha falado estavam dentro do coquetel. Em relação ao Matias, estava faltando um drink que ele tinha prometido colocar, né? E um ingrediente que ele tinha prometido.
acabou esquecendo e por essa questão eu acho que a Natiaga ganhou, né? Agora, em questão de sabor, não sei, né? Infelizmente, a gente não tá lá experimentando os drinks. Sim. Mas... Tem que confiar na palavra do júri. Mas, enfim, tipo, eu acho que a Natiaga é uma excelente competidora, né? Eu já falei no review anterior, né? Ela tem uma presença bem maneira, só que tem que tomar cuidado que isso pode acabar atrapalhando, né? Tipo, o excesso de confiança acaba atrapalhando bastante, principalmente numa situação de competição, né? Achar que já tá ganho e tal, isso daí tem que tomar um cuidado, né? E por último, cara, eu acho que esse cara me surpreendeu, foi o Zen. Mais uma vez, ele fez uma parada completamente fora da caixinha, né? Sim. Teve incluindo personalidade, claro, incluindo essência no drink, né? Um pouco da sua essência pessoal, da sua história. E eu acho que esse link é muito massa, cara. Isso é muito legal. Quando a gente fala sobre linkar o drink com a sua história, né, você tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala de uma competição de coquetelaria, né, profissional, não é aconselhado a gente linkar o drink com uma história pessoal, porque afinal de contas, tipo, você tem que fazer com que antes de você apresentar o seu drink mesmo, né, você apresenta o storytelling pro site onde que você está se inscrevendo. Então, o júri ele tem que ver uma profundidade nessa história, né? Então, nesse contexto... Mas olha só, Júnior, em relação a isso que você está falando... Desculpa. Em relação a isso que você está falando, em uma competição, né, em uma competição de alguma marca, que geralmente são competições de marcas, você precisa valorizar a marca, correto? Claro. Ali é uma competição, onde você, claro, você tem que tem marcas patrocinando o programa, mas é uma competição onde você precisa se valorizar, né? Valorizar sim. O seu personagem e o seu competidor, né? E em termos, se fosse um balcão de um bar e que o cara me entregasse um drink que tem a essência dele, tem a história dele envolvida, não vejo problema. Muito pelo contrário, eu acharia que seria bem legal. Então, é um aspecto meio discutível, né? Sim, tipo, eu ia chegar nessa conclusão, né? Porque, tipo... Se eu não tivesse te cortado, né? Tipo... Mas, em relação à competição profissional, né? Você tem a construção do storytelling e tal, e geralmente é aconselhado a não ter uma relação pessoal. Só que, aqui no reality show, né? O reality é aquela premissa do marketing digital, né? Que a gente viu outro dia. Pessoas seguem pessoas, né? Então, as pessoas vão se identificar com a pessoa que tá ali competindo, né? E eu acho que foi nesse ponto que ele acertou bastante, né? A história em si da inspiração dele é uma história bem triste, né? Uma história densa, né? Afinal de contas, ele perdeu uma pessoa e tal, numa situação de confinamento e tudo mais. Foi algo bem complexo, né? E o La Pietra, tipo... chutou o balde, tipo, deixou a pandemia social e foi lá dar um abraço no cara, né? Deixou o distanciamento de lado e foi lá dar um abraço no cara, né? Se sentiu emocionado com relação a isso. Então, nesse aspecto, né, a proximidade da história pessoal com o coquetel deu muito certo, né? Lógico que foi uma infelicidade, né, da história real, da história que inspirou esse drink, mas a construção do coquetel e a boa relação com a história fez com que o drink criasse uma áurea muito, muito boa, né? Algo que tipo, é muito diferente quando você vai, tipo, eu me inspirei nessa receita porque minha avó fazia uma geleia de não sei o que, então, tipo, isso daí é muito raso, né? Mas ele conseguiu trazer uma profundidade na história dele com o drink de uma forma fenomenal, né? E sem falar que, porra, ele fez uma releitura de Dirty Martini que eu adoro, velho. Tipo, as notas salgadas, isso daí é algo bem técnico, né, velho? Você não espera isso. Claro. Você não espera isso
Você não espera isso. Do amador. Exato, você não espera essa informação de um amador. Então, cara, eu fiquei bem surpreso, né? Agora sim, falei o que você tem pra dizer. Agora pode falar. A questão da homenagem também, né, cara? Independente do drink ter... Porque ficou bem bacana, né? Parece que ficou bem bacana a escolha dos ingredientes que ele usou. E, enfim, o resultado final. Mas, sobretudo, mano, o fato dele ter lembrado da pessoa e ter feito uma homenagem a essa pessoa através da arte dele ali, né? Desenvolvendo uma arte. Pra mim, isso já é um cara que merece muitos créditos, entendeu? Tá de parabéns, mandou super bem. E ele foi... E, ao meu ver, foi um dos melhores da noite, se não o melhor. Eu acho que envolveu bastante técnica, como tava de sabor, né? Mas questão de... Sim, era um drink bem técnico, é um drink que não é fácil de equilibrar e não é fácil de agradar, principalmente pelo fato das pessoas não estarem acostumadas com esse tipo de paladar de drink, né? Então, assim, acho que mandou bem, de uma forma geral, ele mandou muito bem, assim como mandou bem no primeiro episódio também, e é um cara que vem forte na competição também, vai dar trabalho aí pra quem tá nessa páreo, tá no páreo, né? Tipo, assim. Eu acho que tá faltando, pra ele, tipo assim, pra ele ser um candidato bem forte, né, tá faltando ele ganhar uma prova. Aí consolida ele como um excelente competidor, né? A criatividade que ele traz, a capacidade que ele tem de construir uma história em relação ao drink, eu acho fenomenal, cara. É algo que eu tenho dificuldade de fazer, né? Eu acho que é um talento que poucas pessoas têm, né? É algo muito positivo. Em relação ao Dutch Martini, né? A construção dos ingredientes, eu acho que foi um dos poucos drinks em que o programa deu uma ênfase aos ingredientes, né? Explicou o que tinha ali, né? A presença de alga eu achei fenomenal. Isso eu só vi uma vez na vida, que foi no Balaio com o Rafael Welbert, que ele fez uma infusão de gin com alga marinha e usou uma solução salina para poder fazer a releitura do Dutch Martini dele. Então, olha a situação, olha ao nível que o Zen chegou, né, de técnica, de conhecimento para trazer nessa competição que seriam de amadores. Eu já tô até desconfiando, será que são amadores mesmo? Não, realmente mandou muito bem. E, bom, deixa eu ver... os destaques, né? Os destaques foram os melhores, né, da competição. Eu acho que foi o Leandro, né, com aquele drink muito bem apresentado e equilibrado na testa do La Pietra. A gente tem o Cláudio Galícia, né, com a harmonização dele de amora com a pimenta, né, pimenta rosa. Foi bem elogiado também. E no episódio anterior, acho que ele tinha mandado bem também, né? Você lembra alguma coisa? Não, o episódio anterior ele mandou mal, velho. Ele foi o gin tônica com o gelão e a fatia de laranja. Então, quer dizer, evoluiu, né? Palmas pra ele aí que evoluiu e mandou bem melhor aí nessa prova do que na prova anterior. Cara, é um parabéns, né? Porque realmente, agora que eu lembrei, né? Que ele tinha feito a gin tônica, né? E não ficou tão legal, né? Ele tinha usado o gelão, né? Ele usou o gelão naquela taça gigante e tal. Se redimiu, né? Deu a volta por cima. Mandou bem. Então, Cláudio, parabéns, tá? Pela sua evolução. E é isso que a gente está correndo atrás, né? Fazendo esses reviews. Eu falei pro Matias, cara, a gente tá doido pra ver a evolução de vocês a cada episódio. Espero que seja nesse naipe aí, né? Tipo, sair de um gelão dentro de uma taça pra apresentar um coquetel bem harmonizado e com bastante elogios, né? E por último, cara, a gente tem o Lúcio, né? Que fez aquela releitura do French 75, que eu achei também bem maneiro. Ponto de atenção, né? Na guarnição que você adorou.
Chapeuzinho de morango. Chapeuzinho de morango. E bom, sobre o episódio, eu acho que é isso, né, que a gente tem para falar. Agora bora pra polêmica, irmão. Nessa polêmica, né, dessa semana, a gente viu em alguns grupos sendo levantada a questão do La Pietra ser o representante da brasilidade. Brasilidade ou brasilidade? Como que diz? Brasilidade. Ser um representante da brasilidade, né? E teve muita gente falando, pô, cara, mas ele é de fora, como é que trouxeram um representante de brasilidade se o cara não é nem brasileiro, né? Cara, o que você tem pra falar sobre esse assunto, irmão? Eu acho que isso aí não tem nada a ver, cara. De verdade, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é um comentário descabido, sem muito propósito. Eu acredito sim que poderiam outras pessoas estar representando brasilidade? Poderiam, mas eu não acredito que foi mal representado, não, muito pelo contrário, foi bem representado. Foi um nome de muito peso, foi um nome bem conhecido no mercado e um nome de uma pessoa que realmente estuda e busca conhecimento de ingredientes nacionais, né? Então, minha única questão era em relação ao link do que ele representa, né, de brasilidade, com o que foi feito no programa. Não tem nada a ver com a pessoa dele, mas exatamente. Em relação a ele estar representando brasilidade, se fosse um episódio a respeito, né, de drinks nacionais, ou de cachaça, ou de caipirinha, ou de ingredientes, insumos nacionais, não haveria problema nenhum dele estar lá representando. Eu também acho, cara. Na verdade, como você falou, né, o fato deles terem falado sobre um dos representantes da brasilidade e tal, quando eles falaram isso, eu já tava esperando, tipo, puta, é um episódio sobre cachaça, é um episódio que vai trazer, tipo, frutas brasileiras, vai trazer insumos que são feitos, né? Puta, eu já tava esperando, tipo, a aparição do melaço de cana, aparecer um cupuaçu, uma parada nesse sentido, né? Mas quando eu fui ver, cara, o episódio foi falar sobre gin, né? Os 3 tipos de gin que a Beefeater tem à disposição no mercado. E o fato da brasilidade ficou meio de lado, poderia, mesmo sendo um episódio sobre gin, poderia fazer uma conexão aí, né? Claro. Vamos fazer drinks com gin, mas com coisas brasileiras, né? Com ingredientes brasileiros. Exatamente. O desafio que é bem possível, bem prático, bem fácil, né? Vamos criar esse link aí. Poderia ser a prova do programa. A prova de hoje você vai ter que apresentar um drink brasileiro, com alguma característica brasileira ou com alguma representatividade brasileira, mas fazer ele com gin, né? Então, você poderia fazer diversas conexões aí do gin, dos países maiores produtores de gin com o Brasil, algum link com Inglaterra e Brasil, enfim, daria para viajar bastante aproveitar nessa realmente esse assunto, né? Sim. Eu também acho que foi, sei lá, tipo, uma informação mal aproveitada, né? E, cara, em relação a ele ser estrangeiro, né? A gente já falou isso aqui no episódio. Eu também sou estrangeiro, eu sou boliviano. E uma coisa que eu falo pra você, que é brasileiro, eu falo que, cara, tem muita gente aqui no país que acaba estudando bastante coisa de fora, né? Tipo, uma frase que até que o próprio Caio Bonô usou lá no grupo, né? Tipo, pô, tem gente estudando mais sobre pitaia, estudando mais sobre zimbro, estudando mais sobre coisas que não são nativas aqui do Brasil tem brasileiro estudando mais esses assuntos do que os próprios estrangeiros que vêm de fora, se encantam pela terra que estão, né, que é o Brasil, e acabam aprendendo muito mais e tendo muito mais cuidado do que os brasileiros mesmo, né? E, cara, o Brasil é um país de proporções continentais, gigantesco, com uma variação de clima gigantesca. Pode fazer 40 graus, 50 graus no Nordeste, assim como pode
gear e nevar no sul do país. Então, quer dizer, a gente tem diferença de uma biodiversidade gigantesca. Mata Atlântica, Mata Amazônica, a gente tem Cerrado, Pantanal, sabe? Então, a nossa biodiversidade é imensa, cara. Imensa. A gente poderia falar de biodiversidades regionais, entendeu? Dividir por regiões do país. A gente tem muito ingrediente que a gente não conhece e que a gente ainda não explorou, que a gente pode levar para dentro dos nossos bares, entendeu? Então, ligar esse tal cara, falar de brasilidade é legal? É legal. Mas vamos falar sério disso, né? Vamos fazer um programa, um capítulo a respeito disso. Vamos trazer um pouco das nossas raízes, das nossas sementes, das nossas frutas, que muitas vezes a gente não conhece, porque eu não sei se a galera sabe, mas a maioria das frutas que a gente usa dentro do bar não são brasileiras, não são nacionais. Banana não é nacional, enfim. Um monte dessas coisas não são originárias do Brasil. Então, vamos dar um pouquinho mais de valor para as coisas que sempre existiram aqui, que nasceram aqui, que são daqui, né? Claro. E é isso. Cara, tipo, vou até falar sobre o Pedro, né, que é um dos donos da Princesa Isabel. Quando eu tive a oportunidade de ir lá na fazenda, né, conhecer a destilaria, ele me deu uma aula sobre Mata Atlântica, porque a destilaria ela fica na beirada do Rio Doce, e eles têm uma parte lá de Mata Atlântica, e cara, tipo, o que você consegue ter nesse terreno é gigante, né? A variedade de coisas e tal. Ele é um cara que sai de bar em bar, né? Trocando ideia com os bartenders lá em São Paulo, fazendo isso em várias regiões do país, né? Ele falando, cara, tipo, o número de bartender que você vê que não faz ideia do que tem na própria região é grande, cara. É muita gente que não faz ideia do que tem no próprio quintal, né? Então, mais um puxão de orelha, né? Tipo, cara, se você gosta de brasilidade, gosta de falar sobre isso, cara, estuda, corre atrás. Um dos caras que eu mais indico para falar sobre isso é o Caio Bonô, que tá hoje no Mixology News, falando sobre biomas. Olha a riqueza de informação que o cara tá oferecendo ali. Então, cara, corre atrás, vai fazer esse dever de casa aí, né? Você tem vários outros bartenders também falando de brasilidade em vários assuntos, né? Tipo, o Diogo Sevilho, por exemplo, ele é um cara que fala sobre clássicos brasileiros, né? Bebidas, fala sobre bebidas de boteco, saca? Tipo, é isso que o Brasil é, cara. Tipo, vamos levantar mais essa bandeira aí, né, velho? Isso representa a maior parte dos nossos bares, né, cara? Certeza, é muito legal, a gente tá na coquetelaria e a gente já enxerga, né, a coisa de uma forma mais macro, né? Todo. Não tô dizendo que seja errado você estudar sobre o whisky escocês ou, enfim, qualquer coisa que seja de fora, mas você também precisa estudar as coisas que são nacionais e também as coisas locais. Por exemplo, eu sou capixaba, né? Sempre morei aqui no estado, no Espírito Santo, então tem um monte de coisa bacana sendo produzida aqui que a gente pode usar como guarnição. Queijos maturados, queijos temperados que são produzidos aqui no interior do estado, né? Tem embutidos produzidos aqui. Então, quer dizer, tem um monte de coisa, um monte de ingrediente maneiro que a gente pode utilizar. E você pode buscar um pouco da identidade da produção local também, principalmente se você vive em um local que tem um forte apelo turístico. Porque o cara que vem lá, sei lá, da Grécia para visitar a sua cidade, ele não quer saber daquilo que ele já tem lá. Ele quer provar um sabor diferente, ele quer provar um ingrediente diferente, ele quer conhecer aquilo que é da sua terra. E se você não conhece aquilo que é da sua terra, pô, quem vai conhecer, né? Claro. Tipo, aí eu já ia até tocar num assunto que foi uma dica que o Alex Mesquita deu uma vez num workshop. Cara, se você mora no Brasil, você tá começando sua carreira e você fala, cara, eu preciso conhecer outros países e tal, mas eu não domino nenhum outro idioma a não ser o português, cara, em vez de você inventar de ir pra Europa e tentar ganhar a vida lá, cara, começa pela América do Sul, sacou? Por quê? Claro.
porque você tem a similaridade do idioma, né? Os biomas são parecidos, tem muita relação e principalmente, né, a receptividade dos povos sul-americanos é muito maior do que um povo europeu, né? Então, a regionalidade, né, não vem só do país, vem dos países que o bioma que tem dentro do seu país também compartilha, né? Por exemplo, a Amazônia, ela é compartilhada com Bolívia, com Peru, com Venezuela, com Colômbia, né? O Pantanal, que a gente fala muito no Mato Grosso, né? É compartilhado pela Bolívia, pela Argentina, se eu não me engano, e não tenho certeza se o Uruguai. Aí você tem várias outras situações, né? Então, tipo, cara, se você quer estudar mais sobre regionalidade, né? Tipo, você tem 1 milhão de coisas para aprender, né? Lógico, começa com o seu estado, começa com a região do seu estado, depois vai desbravando esse mundo aí que, bicho, o Brasil é gigantesco. E o que é mais legal, Juninho, é que mesmo os países vizinhos, a gente vai encontrar muita semelhança, mas a gente encontra muita coisa cultural distinta também, né? Claro. Eu tive essa oportunidade e fiz exatamente o que você fez. Você falou, comecei pela América do Sul, né? Então, eu coloquei minha mochila nas costas, fui parar no Paraguai, fiquei um tempo no Paraguai, depois fui para a Argentina, fiquei um tempo na Argentina. Tenho vontade de subir Bolívia, Peru, Equador, até chegar à Colômbia, que é um sonho meu particular, conhecer a região do Caribe na Colômbia. Então, assim, poderia com esse dinheiro ter visitado Europa, Estados Unidos, sei lá, mas eu preferi passar um tempo maior, estender minha viagem, claro, e conhecer de fato realmente aquilo que está perto de mim, né? E, conheci uma cultura diferente, com ingredientes diferentes, e entendimento, né, das coisas, o fato de você provar coisas que existem aqui e que existem lá também, e a diferença de sabor disso, sabe? De você provar um morango produzido na Argentina e falar, cara, que fenomenal, e você provar um limão Tahiti na Argentina e falar que bosta, né? O meu é muito melhor. Então, assim, essa coisa sabe, do terroir diferente, do produto por clima, enfim, por vários motivos, né? A forma que são usados os ingredientes também, né? Tipo, por exemplo, né? O exemplo clássico, né? Que eu mais chamo a atenção quando eu tô falando de comida, a gente fala muito de o guacamole, né? Que é o abacate com limão e sal e alguns temperos mais, né? Quando você pergunta para um brasileiro como é que você come o abacate, o cara fala vitamina, né? Com açúcar e batido no liquidificador. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo porque eu não como ele em vitamina, só que eu não gosto. Eu gosto dele mais salgado. Tem muito brasileiro que você fala dessa situação, o cara fala o quê? Tipo, botar sal no meu abacate nunca e tal. Essas curiosidades é maneira, cara, é maneira. E, tipo, vamos conhecer um pouco nossos vizinhos, né? O açaí mesmo, né, cara? Que é consumido no norte aqui de mesmo uma forma no Brasil, completamente diferente do que a gente consome aqui. Aqui açaí é sorvete, né? Lá no norte os caras usam na refeição mesmo, na comida quente, né? Com sal e tal. Então, assim, entender um pouco o uso dos ingredientes, entender as diferenças regionais, né? O Brasil é gigantesco, cara. Eu queria poder ter oportunidade de conhecer mais lugares dentro do Brasil. Graças a Deus, pude conhecer muitos lugares aqui, desde o Nordeste até o Sul, enfim. Mas eu queria poder conhecer mais, de repente, do Norte, que eu não conheço nada, ou do Centro-Oeste, enfim. E ter essa vontade mesmo de aprender, claro, de trocar informações, né? Mas quem sabe o Bar de Ideias não leva a gente para conhecer esses lugares. Então, a empresa que você está atenta aí, estão aí, né? Cara, pode... Claro, velho. Enfim, cara, eu acho que essa foi a nossa resenha em relação ao episódio de quinta-feira, o segundo episódio. Eu acho que o saldo é super positivo, né?
o episódio deu um up no dinamismo, né? Você falou sobre o uso de trilha sonora de acordo com o que estava acontecendo, né? Eu acho que é bacana. Sim, um pouco mais de suspense ali, tensão. Sim. Maneiro. E eu agora... até na verdade, eu reassisti o primeiro para ter certeza de que eu não tava falando besteira. Para falar assim, pô, mas é a mesma trilha sonora, tá ligado? Não é. As coisas mudaram mesmo. E mudou para melhor. Não, que irado. Bom, galera, eu acho que a gente fica por aqui, né? Antes de ir embora, eu vou pedir para você que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário pra gente saber o que você tá achando. Confere lá no Instagram o que a gente anda aprontando, o que o Rodrigo vem fazendo no nosso Instagram, né? Essa semana a gente conseguiu levantar como é que diz? A gente conseguiu levantar a atenção do Tony, chefão da Bacardi, né? Por conta da postagem lá, né? Do material da Bombay, que tá com você há 1000 anos e ninguém sabe de quando que é. Cara, acompanha a gente no Instagram, que tá bem bacana, né? E, bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, deixa um like nesse vídeo pra gente se sentir cada vez mais incentivado para trazer esse tipo de conteúdo, né? E, bom, Rodrigo, manda um recadinho aí pra galera. Deixar meu abraço, meu muito obrigado. Quer dizer, um abraço virtual, tá, gente? Usem máscara, limpar as mãos com álcool, distanciamento social. Mas aí sintam-se abraçados. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio, a galera que vem, né, seguindo a gente, compartilhando, comentando, trocando ideia. Isso aí só serve para o nosso crescimento. E se a gente continuar com o Bar de Ideias 10 anos, mais 10 anos sem ganhar dinheiro, no final das contas, eu vou continuar feliz porque o aprendizado e a experiência foi sensacional. Muito obrigado a todo mundo mesmo, de coração. E é isso, galera. A gente fica por aqui. A gente espera você no próximo vídeo. Além dessa resenha, a gente tem algumas receitinhas de insumos, que tem outros vídeos aqui no canal. Então aproveita para dar uma conferida nesses conteúdos. E a gente espera você até a próxima semana. Valeu, falou! What a gift for a kiss.